pessoal! Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para o autoconhecimento e alçarmos para o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, nos escreva, envie a sua mensagem, envie a sua história para a gente. Anote aí o número 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos reconstruindo a sua história aqui com você, com a doutora Nise. Vale a pena. E olha, você pode ir lá no YouTube e acessar a nossa playlist. Tem inúmeros temas importantíssimos que vale a pena mesmo. E temos 2 reprises, então vamos estar juntos nessa. Reconstruir as emoções é tudo tão bom. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado muito especial, que é Nelson Tavares. Ele é advogado, professor, palestrante e especialista no papo de hoje. Seja bem-vindo, Nelson. Tudo bem, Nancy? Prazer estar aqui com você. Muita alegria. A história de hoje é o relato de Andressa Barbosa. Ela tem 23 anos, é moradora de Curitiba, Paraná. Mora com 2 irmãos e ela conta o seguinte, que ela começou a trabalhar muito novinha, aos seus 15 anos de idade. E quando ela começou a trabalhar, ela começou nos negócios, no comércio da família. Porém, quando ela estava crescendo ali, ela foi convidada a trabalhar num outro negócio. E ela foi para esse local para trabalhar, que era um local de amigos da família. Lá ela trabalhou 2 anos e depois o negócio começou a não ir bem e ficou ruim das pernas e faliu. E os amigos dela costumam brincar que ela entrou para trabalhar lá e faliu o negócio. E ela diz assim, que não foi ela que faliu o negócio. Mas ela continuou estudando comunicação. E ela sabia que ela precisava de trabalhar para custear a sua faculdade. Com o passar do tempo, apareceu um trabalho, um novo trabalho em Florianópolis. Ela ficou muito preocupada porque nunca havia saído de casa para morar fora, morar sozinha, era uma nova experiência e totalmente diferente. Mas ela resolveu ir, meter cara, ir lá sozinha, morar fora e experimentar. Disse que foi uma experiência inovadora, que foi muito bom para ela. Ela gostou, estava trabalhando, porém, logo começou a entristecer, porque o novo emprego não lhe agradava, porque as pessoas, o novo patrão, não eram pessoas muito éticas e ela não concordava com as coisas que ali aconteciam. Para eles que trabalhavam ali, era tudo normal, mas para ela, não eram éticos. E aquilo começou a entristecer. Ela disse que ela começou a orar muito, porque ela estava entrando em depressão e percebeu que ela chorava, chorava, chorava e precisava de encontrar um novo caminho. Voltou para a casa dos pais e agora está vendo que não está preenchendo mais, precisa voltar a trabalhar, mas não está preenchendo mais essa profissão que ela escolheu, que é comunicação. Está pensando em ser terapeuta. E aí ela pergunta,
será que eu mudo de profissão? Será que eu escolho outra coisa? Será que vale a pena? O que você acha? Vale a pena? Bom, ouvindo o caso da Andressa, sabe o que eu estava pensando? Quando as pessoas chegam no processo terapêutico, eles chegam com uma reclamação. A fala da Sim. Andressa é o tempo inteiro sobre trabalho. Mas sabe quando a gente acha que a causa, o fundo do problema não está exatamente por aí? Não sei, é que a minha intuição me diz. Mas tratando primeiro da reclamação da Andressa. Eu acho que sempre vale a pena mudar de trabalho. Eu já fiz isso mais de uma vez na vida. Aliás, eu fiz 3 vezes. Andressa, assim, se te conforta, eu digo que eu tenho o ciclo dos 7 anos. Depois de 7 anos eu não quero mais fazer a mesma coisa. Então, como eu já tenho mais de 20 anos de trabalho, eu já mudei de profissão 3 vezes. Eu acho que vale a pena. Exatamente, né, porque tudo na vida da gente é ciclo, né. O ciclo abre, você começa a fazer, a renovar, começa novamente e vai até um ponto que o ciclo se fecha e a gente tem que deixar o ciclo fechar, né. E quando uma porta se fecha, a gente tem que deixá-la fechada. É, Né, e verdade. buscar abrir outra. E ela fala o tempo inteiro de trabalho, né, o que que você acha que representa isso? Porque ela começou a trabalhar nova, né, com 15 É. anos. Ô, Andressa, a gente tem hoje notícias, há muitas instituições que fazem isso, de estatísticas que mostram que, aí depende, né, porque tem vários padrões, vários grupos, enfim, mas há pesquisas que mostram que uma parte gigantesca da população não é feliz no trabalho. Algumas datam, assim, indicam mais de 70% da população não é feliz fazendo o que faz no trabalho. O que isso representa? Representa que, não gosto da palavra, mas vamos lá, isso é normal. A pessoa está trabalhando num lugar que ela não gosta, muita gente vive isso. Mas não necessariamente por isso as pessoas choram, ficam deprimidas, não têm vontade de fazer as coisas, querem se recolher. Não estou dizendo que é saudável você trabalhar onde não gosta, não, não é isso. O que eu estou dizendo é que para você estar nesta condição, é muito provável que haja outros fatores agregados. Porque isso que você está sentindo se parece muito com um sentimento que a gente recebe muito na casa espírita, de uma reclamação, de uma coisa que a pessoa não sabe muito bem o que é. E às vezes a fala dela é um pouco diferente da sua. Eu nem sei por que eu sinto isso. Eu tenho família, eu tenho saúde, eu tenho trabalho, eu sou bem remunerado, mas me falta alguma coisa porque eu tenho um sentimento de vazio muito grande. Talvez você esteja canalizando esse sentimento para o trabalho, que ainda não é o lugar em que você se sente completamente à vontade. Mas a sua narrativa parece para a gente muito mais uma questão de vazio existencial. Você acha que, o jovem ele é obrigado a escolher a profissão muito cedo e não tem uma forma de repente, de definir a profissão, não é muito claro, a É. profissão para que ele possa escolher? Sim, a gente agora lá em casa está com essa fala, né? Porque o meu filho ano que vem vai ter que fazer Enem. Hum, Então, eu vou dizer para você o que eu digo para ele. A gente escolhe muito cedo. E não é só isso. A gente ao longo da vida vai mudando. Os nossos valores, as nossas metas. E o que às vezes serve para uma determinada atividade profissional deixa de servir depois. O problema é que algumas profissões elas têm um caráter de definitividade muito grande. Se eu vou fazer concurso público e você servidor público, aquilo é um projeto de uma vida inteira. Mas é uma escolha. Você ganha uma coisa, que é estabilidade, eventualmente um bom salário, mas abre mão de outras. São escolhas, como tudo na vida. Mesmo na iniciativa privada, eu digo assim, meu filho dizendo, eu não sei se é isso que eu quero, eu não sei nem a verdade, nem o que eu quero. Eu digo, não tem problema. Faça o que você entender que cabe. Se depois disso você vir que é outra coisa, você começa a trabalhar com o que fez, mas faz outra faculdade, vai buscar outro emprego, não tem problema nenhum de mudar. Eu defendo isso. Olha, eu, durante muitos anos, para exemplificar, Andressa, trabalhei como professor. E aí tinha a questão da remuneração, né? Professor ganha menos do que a gente gostaria de fazer um monte de outras coisas. infelizmente não é valorizado no nosso país. Pois é.
E aí, em nome da remuneração, fui buscar outra formação, atuei como advogado durante muitos anos, e, assim, não era exatamente o que eu gostava de fazer. A minha procura naquele momento era muito mais pela remuneração, por tudo que a advocacia trazia, e isso durante muito tempo também me trouxe conflito, né? Era alguma coisa que me agoniava, porque eu tinha a remuneração que desejava, mas não era feliz fazendo aquilo ali. E voltei para o magistério. Mas voltei para uma outra área, dou aula de outra coisa que não fazia antes. Mas ainda assim, Andressa, valeu a pena toda essa trajetória, porque cada etapa dessa agregou em mim experiência, compreensão, que me fez ser quem eu sou hoje. Eu acho que isso é que vale a pena, não ter medo. E se tiver que mudar radicalmente, começar a estudar de novo, tudo bem. Agora, nem todo mundo tem coragem de recomeçar. Ela disse que ela teve coragem de ir. Eu acho que a brincadeira que os amigos fazem, né? Olha, você entrou trabalhar lá, a empresa faliu, É, tá, tá, tá. Eu acho que por ela ter citado isso, é porque algo está incomodando com isso, né? Psicologicamente, isso deu um. Aí ela foi para um lugar exatamente onde a ética não é a parte mais importante. é, Então, quer dizer, são duas coisas que estão incomodando ela psicologicamente, né? é. Então, de repente, ela pode estar querendo se afastar dessa área inconscientemente, porque, olha só, a ética e a derrota. É. Então, ela precisa avaliar isso. Pois e você tem completa razão. E, Andressa, você tem uma fala no seu texto que é assim: eu gostaria de ser terapeuta porque eu quero ajudar as pessoas. Vou voltar para aquele ponto. Tem uma coisa quando a pessoa diz: eu quero fazer tal coisa porque eu vou ajudar. Não se esqueça, é trabalho. É trabalho, vai ser a sua fonte de renda, vai ser o que você vai fazer para você ter autoestima, enfim, tudo que o trabalho traz. Mas quando você diz: eu quero fazer isso para ajudar, tem um descompasso nisso. Sim, a gente pode perfeitamente ganhar dinheiro, sustentar a casa e fazer alguma coisa que nos deixa feliz porque a gente está ajudando. Mas se você está escolhendo isso apenas porque você quer ajudar, você não precisa mudar de trabalho. Procure uma casa espírita perto da sua casa e vá fazer um trabalho voluntário com qualidade. Eu vou voltar para o mesmo ponto. Eu ainda acho que quando você diz eu quero mudar porque eu quero ajudar, é porque tem alguma coisa dentro de você que Jonas chama de vazio existencial, que te diz assim: querida, você precisa dar sentido à sua vida. E como você está jovem, construindo e tal, você está projetando essa questão, essa sua necessidade no trabalho. Mas se você observar, você não fala da sua vida afetiva, mas como é que está isso? Né? Aí começa a mexer e desarruma a cabeça da pessoa, mas depois volta a arrumar. Tá? Exatamente. Aí é que vai arrumar, né? É, Porque tem vários fatores ali. Ela não fala da vida social, ela não fala da vida familiar. Então, eu tenho mãe, pai, irmãos. Morreu o assunto aí, né? Não tenho namorado, não tenho nada, não fui fazer faculdade e morreu o assunto. Ou seja, a vida dela se resume no trabalho e no trabalho. Agora, outra situação dela querer tá entrando em depressão e querer voltar para a casa dos pais, ter voltado, né, para aham, a casa dos pais, e de repente querer fazer psicanálise. Psicanálise, você está dizendo que quer fazer para ajudar os outros, mas não seria para entender a si própria? também, com certeza. Né? Porque tem um monte de pessoas que resolvem fazer psicologia ou psiquiatria porque se depara com tantos conflitos que acha que vai resolver o seu próprio problema, porque não tem coragem de procurar um psiquiatra e não tem coragem de procurar um psicólogo para se tratar, que é a maior furada. Aí, ao invés de se tratar, vai entrar na maior furada, vai
piorar a situação, porque ninguém vai se tratar. Você tem que se tratar com um psicólogo, com outro psiquiatra, com pessoas de fora e não buscar se autotratar. Não é assim? A terapia exige um movimento de olhar de fora, sempre. Sim. Sempre de olhar de fora. A chamada autoterapia, ela não tem eficiência. Você, ainda que você perceba alguma coisa e tal, é preciso que alguém faça isso. Não é à toa que todo psicólogo precisa fazer acompanhamento. Todos eles. Porque mesmo ele estando de fora, a relação que se constrói de proximidade com o paciente exige que haja uma supervisão, que é obrigatória para todo psicólogo. Então, isso é um indicativo de que você precisa de um olhar externo. Agora, você imagina você com conflitos interiores, nenhum problema, porque todo mundo tem. E não resolvido isso, porque você não buscou terapia de maneira adequada, ainda passa a acumular uma série de dificuldades que as pessoas lhe trarão em busca de auxílio. Isso pode lhe prejudicar. Não é à toa que todo processo terapêutico, com terapeuta ou com psicólogo, precisa de supervisão. E eu vou ousar arriscar uma coisa, Iraci. Como ela começou na empresa familiar, essa coisa do aqui esse trabalho não dá certo, aquele trabalho não dá certo, pode haver uma figura paterna, uma figura materna dizendo: minha filha, você não precisa disso, vem trabalhar com a gente. Sabe aquela coisa do, minha filha, isso aí não tá bom para você, você aqui vai ser mais feliz, que aqui você pode fazer o que você quiser. Que tem isso, né? O que você quiser, do jeito que você quiser, porque aqui ninguém vai falar que está errado. Errou, faz outra vez, pronto, acabou, eu conserto. Tem inúmeras situações. E talvez a Andressa tenha uma voz ativa nessa estrutura familiar que ela não encontrou no trabalho. E quando ela não consegue fazer lá o que ela fazia antes, talvez isso traga para ela uma frustração. Você não disse isso, Andressa, volta a dizer, a gente está desarrumando para depois você arrumar, mas esse processo da arrumação tem que ser com auxílio. Com certeza, né? Um profissional é que vai poder abrir isso daí, esmiuçar bem, porque você pincelou a sua história no onde você acha que é o foco. Mas dentro desse foco tem um monte de braços aí que formam esse foco. E se você não passar esses braços todos para a gente não vai conseguir fechar, montar esse quebra-cabeça. Está faltando um monte de pecinha, né? O problema é que às vezes a pessoa mesma não sabe. Não sabe, não tem Só vai noção. descobrir que há coisas importantes ao longo do processo terapêutico. Porque às vezes são um monte de pecinhas que estão faltando ali na volta que vão formar o problema. E o problema não é aquele que ela está focando, né? É outro totalmente diferente. É aquela história assim, falando assim, descobri que o meu problema não é a profissão. Tem nada a ver com profissão. Né? O meu problema é a solidão. Meu problema é vazio existencial, porque eu não me encontrei. Porque eu quero ajudar as pessoas, aquilo que você falou. Vai fazer um trabalho voluntário, né? Um trabalho caritativo. Isso é fantástico, isso preenche. A satisfação é muito grande, o retorno do que você faz. Olha, não tem como descrever. Só quem faz é que sabe o O resultado. voluntariado salva a vida de muita gente. É verdade. Salva a vida. Há pessoas que viviam infelizes. E não é que de uma hora para outra elas passaram a ser felizes, mas elas começaram a entender uma série de questões que lhe conduziram para esse caminho da compreensão. Sabe, do conhecimento, do autoconhecimento, e isso transforma a vida da pessoa. Não resolve os problemas, mas transforma. E aí, diante de um novo paradigma, a gente consegue sentir que a gente está caminhando, de que a vida faz sentido, de que a gente não está sozinho. Então, o voluntariado salva a vida de muita gente. Com certeza. Agora, se esse trabalho que ela foi em Florianópolis, né? Esse trabalho que ela foi em Florianópolis,
que ela disse que todo mundo lá naquele local não era muito ético, e isso incomodou muito. Isso pode ter mexido muito com a cabeça dela, isso pode ter mexido muito com o brio dela? Sim. Andressa, quando a gente encarna, a gente traz aprendizados, né, acumulados de muitas outras vidas. E algumas coisas incomodam mais a gente do que outras. Você fala em ética, seria importante você dizer o que um pouco mais específico acontecia. Vou te explicar por quê. A ética é um conceito de natureza moral bastante aberto. Então, por exemplo, sonegar imposto é um problema de ordem ética, também, além de legal. Deixar de ajudar alguém que precisa, cobrando dessa pessoa valores que ela não precisava estar pagando, né, vamos dizer, explorando financeiramente essa pessoa, isso é também um problema ético. Mas apesar de tudo isso ser ética, essas duas questões estão em campos muito diferentes. Muito. Há pessoas que sonegam o imposto tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhuma questão de consciência, mas não aceitam de nenhum jeito ver alguém que não precisa, por exemplo, fazer um tratamento, pagar por esse tratamento. Então, por que algumas questões éticas incomodam a gente mais do que outras? Se tudo isso, usando o termo vulgar, é errado. Isso tem a ver com questões que você já traz, com os seus valores, com a sua formação familiar, com a sua formação religiosa. Então, assim, para a gente orientar melhor nisso, a gente precisa saber o que aconteceu, o que era essa falta de ética. Era uma ilegalidade? Era uma questão imoral? Assim, o que é isso? Mas, sim, algumas pessoas, quando passam por problemas, né, desse tipo no trabalho, elas aproveitam aquilo para colocar em xeque tudo que ela faz. Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu preciso disso? Por que eu vou me submeter a isso? E se eu não me submeter, qual é o preço que eu pago? Aí a pessoa começa a lucubrar, e isso mexe com outros setores da vida. Ela pode ter, sido colocada numa situação de ter que fazer escolha entre ela, né, a ética também, ou não, né, porque enquanto os outros não estão sendo éticos, é uma coisa, você não tem nada a ver com isso, você está trabalhando no mesmo ambiente, as pessoas que estão à sua volta não estão sendo éticas, mas isso é um problema delas e Isso. cada um responde de acordo com a responsabilidade do que faz. Ponto. Não é sua responsabilidade. O que você está fazendo é responsabilidade sua, mas o que o outro faz, você não responde por ele. Então, ponto. Até aí, ponto. Agora, se foi-lhe colocado alguma coisa no caminho para que você faça e que aquilo não era ético e você não quis fazer, aí pode ter te incomodado a ponto dela ter que fazer a escolha e querer sair, É, por ter abandonado o emprego, perfeito. né? E voltar para a casa dos pais, ter que trabalhar, ter que mudar de profissão, né, algo que chamou tanto atenção, e por que a psicanálise? A gente pode ajudar as pessoas de muitas formas. Pode fazer medicina, pode fazer farmácia, pode fazer, direito, pode fazer nossa, tem uma gama de coisas que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, incluindo comunicação, É. Com certeza. né. Ser um comunicador ético auxilia as pessoas a tomarem decisões, né? É, sem dúvida. Agora, essa questão da depressão dela, ela fala em depressão, mas a gente não sabe, por exemplo, se ela teve um diagnóstico, né? Ou se alguém algum dia disse isso para ela, ou se é só esse sentimento, né? Uma tristeza e tal. Importante, Andressa, que a gente reconheça que há casos em que a depressão vem acompanhada de processos bioquímicos que precisam do acompanhamento de medicamento. Então, e só quem pode te ajudar a avaliar isso é o psicólogo. Quando você, às vezes, tem problemas não resolvidos e tal, e os resolve, você volta para o equilíbrio. Mas, às vezes, a causa
é medicamentosa, a causa do problema precisa do medicamento. E se você não faz esse movimento, você pode transformar a sua vida, você pode o que você quiser, porque o problema vai continuar ali a existir. Então, de tudo, assim, não sei se está ficando claro para você, mas nos parece que você precisa aprofundar mais as suas reflexões. O que está te incomodando, o que você chama de problema ético e tantas outras coisas, né? Por isso, aqui é um disparador para a gente poder refletir, para você poder amadurecer e ter caminhos de auxílio, mas eu acho, vou insistir, que ela precisa cavucar mais, precisa aprofundar essas reflexões, sabe? E só fazer psicanálise, eu acho que não seria uma base suficiente. Como você fazer comunicação e depois fazer psicanálise, eu acho que faltaria, então, teria que fazer psicologia mesmo, para pegar uma base, uma formação mesmo, para ir trabalhar naquilo, então. Quer dizer, uma nova formação completa. Aí você iria saber se é aquilo que você quer ou não. De repente, você quer fazer direito. Você começa fazendo aquilo e você fala assim: nossa, eu não quero saber o que Freud fez, o que não sei quem fez, o que isso vai mudar na minha vida. De repente, não vai mudar nada. Ou pode mudar tudo na tua vida. Pode mudar tudo na tua vida, porque a sua vida está precisando de mudança, mas não é aquilo que vai transformar a vida das pessoas que você vai ajudar. Eu não sei se ela tem essa informação, mas os institutos de psicanálise hoje, que aceitam pessoas que não são psicólogas, eles entendem essa formação como complementar. A natureza desses cursos é de pós, a pessoa já tem que ter a sua graduação feita para fazer essa pós. E por que se eu formado, por exemplo, em comunicação, posso fazer uma pós em psicanálise? Porque eles entendem que esse é um instrumental de apoio para você poder exercer a sua atividade em que você já é formada, por exemplo, comunicação. Então, por que quem é pedagogo vai fazer, por exemplo, psicanálise? Porque ele vai aplicar isso na escola em que ele trabalha. A pessoa é advogado e trabalha com família e tem uma formação em psicanálise porque ele vai levar isso para as famílias com que ele lida. A ideia desses cursos de pós em psicanálise que formam terapeutas é essa. Não é à toa que, discordando desse raciocínio, muitos institutos não aceitam quem não tem formação em psicologia. Só aceitam quem fez psicologia para fazer aquela pós específica em psicanálise, aquela formação. Muito bem colocado, porque a gente vê muitos psicanalistas com as profissões mais estranhas possíveis, dando atendimento. Ah, eu sou economista, mas agora eu sou psicanalista, Sem formação, né? sem estofo E a pessoa acadêmico. fala umas coisas estranhas. Eu falo isso porque eu já ouvi pessoas falando coisas estranhas assim e falavam que era um psicanalista, tudo. E aí eu fiz algumas perguntas assim para a pessoa e a pessoa, não, na raiz era economista. Aí você fala, hã? Como assim? Qual a parte que eu não entendi? Né, aí você tenta compreender, porque a pessoa fala uma coisa completamente fora da caixinha, né. Então, tem que entender isso, né. E é importante você ter uma base. E você buscar saber se você está buscando a psicanálise para, você, ter uma outra formação, porque você gosta da psicanálise ou porque você quer ter uma formação onde você vai atuar para ouvir as pessoas e atuar no emocional das pessoas. Isso é fundamental, porque, são 2 coisas completamente distintas. Né, porque às vezes a pessoa quer ajudar no emocional do outro, do outro, do outro, do outro. Ah, porque eu estou acostumado a ouvir meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos. Todo mundo vem procurar para ouvir, para ouvir, para ouvir. É uma coisa.
Ah, não, mas é porque eu acho que é uma coisa que vai ajudar todo mundo, então, eh, mas não é uma coisa que você, tem pegada, né, tem que ter Sim. pegada. E assim, a gente tem as pós, por exemplo, em psicanálise, elas têm em psicanálise freudiana, lacaniana, junguiana. E as pessoas vão escolher entre uma coisa e outra com base em quê? Por isso, às vezes, estudar mais profundamente psicologia é fundamental para fazer essas escolhas. Resumindo, Andressa, eu acho que você tem uma decisão um pouco precipitada. Você ainda não conhece muito bem as suas motivações. Fazer um investimento de longo prazo, de dinheiro, de tempo, de vontade, para ainda não saber o que te move, é um risco. É importante que você faça escolhas mais centradas e que tente dar conta desse sentimento de depressão e da necessidade de ajudar os outros por um outro caminho que não seja profissional. Eu recomendo de novo voluntariado. Porque a partir daí você pode se sentir completa nesse sentido e perceber que o seu vazio é em outro aspecto. E aí você não precisa nem mudar de profissão, talvez. Pela idade dela, ela deve ser recém-formada. É possível. Que ela fala que ela começa trabalhando aos 15, né? Começou a trabalhar aos 15 e tal, mas em paralelo estudando e trabalhando. Isso. Mas, pela idade, 23 Depois passou mais anos 2 anos numa empresa e 2 na outra. Ela está começando a vida profissional. exatamente. E não significa que ela trabalhou na área dela o tempo inteiro, né, Sim, na área que você está estudando. sim. E mesmo que tenha trabalhado na área que você se formou, eh, você ainda não teve, não estava preparada com toda a sua formação, né, não tem aquele cabedal todo para você colocar em prática e falar assim: "Pronto, agora eu já estou possante para me mexer e botar aqui toda a minha criatividade". Ainda não, ainda tem uma calma ali, né. Então, eu acho que está um pouco imaturo ainda isso, para você já escolher uma outra profissão. Nada impede que você vá trabalhando nisso e fazendo, em paralelo, uma outra faculdade também. Eu acho Mas que eu vale a ainda pena ela acho que valeria pesquisar, né. fazer psicologia mais do que um curso de pós. Porque o curso de psicologia é isso, é um investimento de longo prazo. Se a pessoa, às vezes, está aposentada, tem muita experiência, viveu muita coisa, e aí vai fazer um curso desse, eu acho que ele traz uma completude bastante satisfatória. Mas como você é jovem, vale a pena fazer esse investimento. É um curso de 5 anos, né? Você ainda tem tanto tempo profissional aí pela frente. Nossa, é rapidinho. Passa bem rápido. Isso. E outra, você mesmo estava falando que, você, cada 7 anos você dá uma É a virada. média. O máximo que durou foi 10, mas assim, começa a dar uns 5, 6, já começa a me trazer aquele incômodo de. Eu acho que o que me move muito, eu vejo muitas pessoas assim, é a coisa da novidade, é o desejo de estar fazendo diferente, de ter desafio. Quando acaba o desafio, a gente já esmorece. A Já coisa. já busca outra coisa, né, tem que ter projetos novos. Isso, tem que ter desafio, projeto, tem que estar investindo em coisas que ainda não aconteceram. Então, a gente vai sentindo que aquilo se esgotou, que você alcançou o que queria alcançar, aí começa a não satisfazer mais. Sair da mesmice, né, porque quando passa a ser uma rotina, 7 horas você chega num lugar, você abre a primeira gaveta, pega aquele primeiro caderno, bota em cima da mesa daquele jeito, daí você pega aquela caneta sempre do mesmo jeito, escreve a mesma coisa, É, né. Eu já quero catar o caderno, enfiar na lixeira, catar a caneta, jogar pela janela, fazer uma coisa diferente. Nem que eu tenha que ir lá embaixo pegar de volta, mas eu fiz uma coisa diferente. você também gosta de novidade, que eu sei que você está sempre fazendo coisa diferente. Sempre, sempre, Isso aqui já não quero mais assim, quero de outro jeito. É bom isso, sempre. né? Com certeza, sempre tenho novos projetos e tá aí, ó, sempre quicando. E isso é importante, porque a vida é isso, né, a vida é transformação, a vida é mudança, né.
Mas eu acho que dentro de todo esse contexto, né, que ela está apresentando, valeria muito a pena ela fazer uma terapia com um bom psicólogo. E tem como que é curso para ver avaliar, não sei, a Ah, profissão, como é que chama? psicotécnico, não, psicotécnico não, é curso, ai, fugiu o nome, para ver as habilidades e tal, para mostrar a carreira, é, vocacional, teste de habilidade vocacional, é isso. Hum, de repente, Ajuda, sim. né, porque, e ver, né, se áreas humanas, áreas, né, sei lá. É, mas é bom você fazer esse teste das habilidades vocacionais com um psicopedagogo, porque tem muita gente por aí que faz isso de qualquer jeito só para vender curso, para vender isso, vender aquilo. Não, seria bom você fazer um processo que você vai a alguns encontros, uma conversa longa, ele traça um perfil e as carreiras compatíveis com isso. O ideal para fazer isso é um psicopedagogo. Ah, isso que você está dizendo é muito importante, é fundamental, Tem porque muita aí, de faculdade que repente. oferece isso. Faculdade oferece teste vocacional, mas ele quer vender o curso. Você tem 7 cursos, ele vai sempre encaixar você dentro de um daqueles 7. Tá aí, né. Então é muito importante você saber escolher, e ver dentro disso se você vai se encaixar realmente dentro da psicologia, né, ou se de repente você vai estar encaixada dentro da própria comunicação, né, de repente ela não deve nem falar que fez comunicação. Pode ser que ela não trabalhe na área, isso é bem possível. Comunicação social é um curso que tem uma quantidade muito grande de pessoas que não trabalham na área. Como É. comunicadores, eles vão trabalhar às vezes em empresa, em RH, vão trabalhar com mídias sociais, vão fazer coisas que estão tangenciando, mas que não são exatamente da área. Isso é muito comum. É, jornalismo, marketing, tem um É, monte de coisa, né. Minha filha mesmo é formada em é comunicação, verdade. agora que eu É, formada em comunicação e faz outra coisa, quer dizer, cada um escolhe uma coisa. E isso é importante, porque a pessoa tá buscando, a realização dela, como você está buscando a sua realização, mas você não pode estar sentindo esse vazio, porque ela está buscando um projeto, né, e você está buscando mudar de área, porque você está sentindo um vazio, você não está se encontrando. Então, é isso que o Nelson falou de você ir fazer um trabalho, voluntário, de você procurar um psicopedagogo, fundamental, e procurar um psicólogo para fazer um fechamento aí, né. perfeito. Aí, de repente, procurar um namorado também é bom. Ajuda. Se não ajudar, vai arrumar uma boa encrenca. É. Não é? Porque é isso que acontece, né. Meu filho, quando era pequenininho, ele falava assim: "Mãe, quando eu crescer", hoje ele está casado, tudo, ele falava: "Quando eu crescer, eu não quero ter namorada". Eu falava: "Por que, Marcelo?". "Porque namorada vai dar muita dor de cabeça". Não sei da onde que ele Sábio. tirava isso, ele acho que ele é pequenininho, assistia novela, alguma coisa assim, ele falava isso. Eu falava assim: "Não é não, Marcelo". Tá aí. Ah, Nelson, em uma palavra, uma emoção para a Andressa reconstruir na vida dela. Olha, eu vou dizer uma coisa que parece que não faz sentido, mas eu sugiro que você trabalhe a alegria. Eu acho que se você tiver alegria de viver, grande parte dessas questões você vai ver sobre um olhar diferente, com uma lente diferenciada. Isso vai transformar muita coisa. Uma das emoções básicas do ser humano é a alegria. E eu acho que o teu incômodo tem a ver com essa alegria que você não tem encontrado. Perfeitamente. Obrigada, Eu que Nelson, agradeço. excelente, ó. Eu que Valeu ter agradeço. você aqui outra vez. Andressa, após toda essa conversa que nós tivemos, esses esclarecimentos, junto de Nelson Tavares,
vamos ver o que a doutora Nise da Silveira traz para você hoje. Ela diz assim: é imprescindível ao ser humano, diante das inúmeras manifestações emocionais, no que concerne à terapia especializada, analisar cada pormenor de forma a encontrar a origem da ansiedade, compreendendo que o corpo físico manifesta as emoções que se encontram latentes e travadas na alma. Assim sendo, é necessário que avalie qual o grau de tolerância perante as incertezas e como enfrentar as preocupações advindas cotidianamente para efetuar a sua terapia. Então, ela orienta que você faça realmente uma terapia para que você possa buscar o que é que está sufocando você, trazer para fora. Muitas vezes nós nos abafamos de tantas coisas que trazemos da nossa infância, da nossa adolescência. A gente vai levando no automático, tantas emoções que a gente passa e a gente não esclarece nenhuma delas. A gente vai passando por cima, vai atropelando. Sabe aquela coisa de engole o choro, engole o choro, engole o choro? É isso. E muitas vezes, aquele engolir o choro sem esclarecer o choro é que dá aquele sufoco, aquele nó na garganta. E a gente precisa aprender a esmiuçar esse choro para que ele seja diluído e deixe de fazer peso dentro do peito. Porque aquilo pesa, as emoções, elas pesam dentro da gente. E quando as emoções começam a pesar dentro da gente, a explodir dentro da gente, a gente não segura a onda, não. A gente não consegue segurar a onda. Porque para algum lado vai estourar. Ou vai estourar tudo para fora, e eu vou falar, ó, não aguento mais, não suporto mais, não dá mais, eu vou ter que fazer alguma coisa, e vou fazer alguma coisa, vou correr atrás, vou fazer um projeto, ou eu vou entrar em depressão, ou vou desenvolver uma doença. Então, as duas últimas tá fora. Então é melhor ir descobrir, fazer um projeto, mudar de vida. Então vá fazer uma terapia, vá sim fazer um trabalho voluntário, vá sim fazer um novo projeto de vida, mude a sua vida, vale a pena sim. E arrume um namorado. Se você não achar legal, o máximo que pode acontecer é você arrumar uma encrenca. E, vira e mexe, despacha o seu namorado. Então é isso. Vale a pena sim mudar de vida, ressignificar a sua vida, sair desse vazio existencial que você está vivenciando agora. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Conte a sua história, qual o seu conflito, qual a sua angústia, qual o seu medo, para o número 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, nós estaremos juntas reconstruindo as suas emoções. E não esqueça, tem 2 reprises na semana. E ó, acesse lá no YouTube a nossa playlist. Tem inúmeros outros temas e você pode se identificar com algum deles. Então é isso. E para que você tenha uma semana de muita paz, uma semana muito gostosa, eu deixo aqui um beijinho mega carinhoso para você.